Muito bom dia a todos mais uma vez. A gente tem pedido sempre, acho que todos os dias de trabalho, até nos estudos. Como é necessário que a gente prepare a nossa cabeça, os nossos pensamentos, a nossa calma, sair da afobação, agitação, para receber ajuda espiritual. Pessoas que estão lá fora do salão, por gentileza, está chegando o nosso horário. Pelo menos que a gente tome o cuidado de falar mais baixo, né? Se a gente não consegue o silêncio, pelo menos que a gente lembre que o nosso barulho, o nosso celular, não é só um incômodo para a gente, é para o outro, né? A gente também tem que tomar um pouco de cuidado naquilo que a gente incomoda o próximo. Isso também é caridade, né? Convivência civil. A gente tem que desenvolver esse estado no mundo. Não é só o meu conforto que importa, é o conforto do outro também, né? Então, vamos juntos agora. Agora para tudo. Agora respira fundo. Entrega teu coração a Jesus. Lembra dessa figura maravilhosa. Esse irmão querido, esse espírito de luz que nos atende a todos. As incríveis correntes de cura, as correntes de Bezerra de Menezes e tantos outros queridos companheiros que trabalham diligentemente para tentar nos educar a alma. Não é só para evitar a dor, é para dissolver a dor. Então vamos colocar o nosso coração em prece. A oração é uma conversa com Deus. Orar vem do termo latim de falar. Então que a gente fale com Deus agora, através da oração ensinada por Jesus, que Ele encontre um cantinho aqui dentro de nós, acalmando as nossas aflições. Por favor, agora para. Agora para tudo. Agora para tudo. Agora é o momento mais importante do trabalho, é a prece. Por favor, vamos disciplinar. Vamos juntos então com a oração do Mestre. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim.
Aqui na Seara, nós comentamos muito de uma questão, de uma lei muito antiga, lá de Hammurabi, Monte Horebe, né, de um rei babilônico, falando de olho por olho, dente por dente. É uma lei que a gente conhece muito bem, né? Mas essa lei, ela vai alcançar as pessoas que ainda vibram no egoísmo, vibram ainda no ressentimento, vibram numa dor, não aceitam uma mudança dentro de si. Por exemplo, as pessoas que estão ainda presas à lei de provas e expiações, essa lei é assim: eu fiz e recebo na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Mas nós já estamos encontrando muitas pessoas que já têm o coração começando a despertar para a regeneração. Regenerar, olha a palavra, corrigir. Mas não é pagar, é corrigir. Então, mesmo que eu tenha no meu psiquismo as vibrações dos erros que eu já cometi, há um impulso na minha alma de não ser olho por olho, dente por dente. Eu retribuo os meus erros tentando ser útil, tentando ajudar a sociedade, tentando ajudar minha família, tentando fazer o bem. Simples, né? Muito bom. Não é tão simples assim. Nós vivemos em torno da meritocracia, segundo suas obras, a cada um segundo suas obras. Mas às vezes eu estou recebendo um diagnóstico ruim, eu tenho complicações muito delicadas dentro da minha família, vira e mexe, eu enfrento problemas econômicos delicados, tenho muitos pensamentos do medo, vai acontecer coisa ruim, o futuro é difícil, eu tenho medo de envelhecer. Então, na verdade, eu vibro. Eu posso já ter um coração diferente, mas eu vibro na ausência do mérito. E se a gente não tiver uma conexão diante da moralidade, encontrar soluções verdadeiras, satisfatórias para o dilema, eu vou ter emoções ruins, e como elas são feias, eu vou negar para mim. Eu não vou negar para os outros. Por exemplo, a inveja. A inveja é um sentimento inferior da humanidade que, na verdade, todos nós temos. Mas, quando eu sinto a inveja, se eu trabalhar o sentido moral, poxa, não foi sorte da pessoa, ela trabalha. Poxa, eu posso também conquistar. Se eu não tiver uma atitude interna de enfrentamento dessa emoção tóxica, eu vou jogar ela para a sombra, eu vou reprimir, e ela vai virar projeção que eu vou ver nos outros. Deixa eu contar um caso rapidinho. Isso é um caso verídico. Um rapaz, vivendo a vida, querendo progredir, tem a sua cota de ambição. Positivo, né? Quem que não tem ambição? Faz parte. A ambição é uma força que move o mundo. Se não tem ambição, nós também temos um problema. Então, a cota de ambição é necessário. Mas essa ambição começou a adoecer porque ele convivia num mundo social maior financeiramente do que o dele de origem. Mas ele era um cara muito simpático, muito agradável, e fala daqui, brinca daqui. Então, ele era sempre muito bem visto. Mas dentro do coração dele, ele questionava: por que os meus amigos têm tanto? Eu não tenho um carro. Eu não posso levar minhas namoradas para qualquer restaurante. E ele começava a nutrir isso dentro dele. E começou a ter uma distinção. Olha só como a nossa alma está enferma. E a gente não percebe que algumas arranhaduras morais podem virar abismos. Ninguém reencarnou para errar. Mas se a gente não orar e vigiar o tempo todo, observando o nosso comportamento, a gente pode alastrar uma pequena arranhadura do comportamento. E aí, então, o que ele fazia? Como ele foi nutrindo que não era justo, que os amigos eram herdeiros, que não faziam nada da vida e ele ralava e não tinha nada, ele começou inconscientemente a seduzir as esposas dos amigos. Olha que interessante. É um pilantra, picareta, um salafrário? Não. Mas é alguém que não identificou um traço mórbido do caráter, guardou, reprimiu
e tentou adaptar-se à convivência de uma maneira inferior. E ele achava que era natural, porque hoje em dia todo mundo trai mesmo. Ou seja, nós temos questões dentro do nosso coração que precisam de uma correção, precisam de uma educação, não repressão, mas quando a gente não quer mudar, justificamos. Eu dou uma desculpa. Entende? E nós? E quando eu estou achando que a vida não está sendo justa comigo, eu não estou tendo aquilo que eu mereço? Quantos filhos a gente vê nos noticiários fazendo coisas aberrantes com os próprios pais? Não é só de faltar com a gratidão filial, é faltar com respeito humano. Né? E muitas vezes fazem crimes com os próprios pais, roubam a aposentadoria, dão calotes. Entende que isso é um desvirtuamento? São grandes psicopatas? São grandes criminosos da sociedade? Não. Somos nós. Então, o grande lance que altera a nossa saúde e a gente não percebe é quando a gente não vive com uma justiça interna. O nosso coração não está sentindo justo. Ele vive indignado. A indignação é uma projeção muito séria. Será que se eu estivesse num lugar do outro que eu estou tanto recriminando, eu faria melhor? Será que se eu estivesse no meio da energia, por exemplo, desculpem, eu não quero polemizar, mas a energia da política que nós temos hoje no mundo, será que eu seria tão idônea? Será que eu teria força moral para dizer não, não devo fazer? E o quanto que esses choques hoje são diagnosticados como crises de ansiedade. Lembra, o problema não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu não vejo. Às vezes a gente não está dirigindo, aparece uma moto do nada. Do nada não, estava no meu ponto cego. E a gente tem esse ponto cego dentro da personalidade, o jeito de ser, as escolhas que fazemos. Por isso, gente, lá atrás, Sócrates, né, já no templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Senão a gente vai jogar tudo aquilo que eu rejeito, que o meu ego não dá conta, que minhas crises existenciais não dão conta, eu guardo, finjo que eu não tenho problema nenhum, eu sou a mulher mais correta do mundo, mas de forma sorrateira, desequilibrada, eu vou criar uma dissonância vibratória que eu vou adoecer na emoção. Não quero falar muito, mas hoje a gente tem uma doença muito tinhosa, que é a fibromialgia. Por exemplo, fibromialgia é interessante porque você faz todos os exames, não é, né? Fibromialgia você não tem nada. É o exame clínico, porque não aparece nada nos exames, mas dói. É uma doença que acomete mais o feminino, o público feminino. Mas é uma doença que está no masculino também. Mas por que dói? Será que existe um drama? Minha irmã tira sarro quando eu falo isso, mas por baixo de cada pedra tem um réptil. Quer dizer, o que está escondido, né? Será que não tem uma coisa escondida na nossa história, do jeito que a gente enfrentou as coisas, algo que a gente viveu, que está repercutindo na memória celular? Não é só a memória que eu alcanço, que eu tenho consciência, mas a memória que eu sinto. Então, gente, autoconhecimento não é qualquer coisa. Não é jargão de figurinha, é uma necessidade. Senão, a gente vai viver à margem só de medicação. Por favor, necessário, né? Medicações necessárias. Mas a gente vai achar que a medicação vai curar o meu caráter. Que a medicação vai curar as minhas mágoas. Que a medicação vai me ajudar a perdoar. A medicação não traz felicidade. Ela rebaixa o sofrimento. Mas a felicidade é a escolha. É como eu enxergo as coisas. Então, se eu continuar achando que é injusta a minha vida, que eu não tenho tudo o que eu mereço, sem a lei do esforço, eu vou parar de falar. Um ótimo dia. Vamos pedir a Jesus que esteja aqui dentro? Se não tiver aqui dentro, ó, a gente vai sempre enxergar o erro lá fora e nunca vai fazer a correção que está para dentro. E a gente termina a reencarnação e não tem aproveitamento esperado. Jesus nos acompanha nesse trabalho. Por gentileza, agora é o momento de reflexão. Silêncio, por favor, entenda isso. Agora é para dentro. Jesus nos acompanhe. Ótimo dia.